A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a uma edição mais de Semana Política com Bruno Dias, deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, pela CDU, André Pinotes Batista, também deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, neste caso pelo Partido Socialista, e Nuno Carvalho, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Setúbal. Nuno Carvalho está um pouco atrasado, acreditamos que vai estar nesta edição. Já temos connosco Bruno Dias e André Pinotes Batista, a quem cumprimento. Boa tarde. Boa tarde também. Viva. Boa tarde, agora sim. Boa tarde também aos ouvintes. O programa A Semana Política está no ar aqui na Popular FM às segundas-feiras às 5 da tarde, em direto, e às terças-feiras às 3 da tarde, em repetição, assim também como ficará disponível depois nas plataformas de podcast. E vamos ter hoje 3 temas. Um deles, os bombeiros sapadores de Setúbal estão em ambiente de grande instabilidade social. A situação já vem de há alguns anos, mas agravou-se na última semana com protestos muito fortes. A Câmara de Setúbal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses pedem ao Governo que altere o Estatuto dos Bombeiros e, no caso da Câmara Municipal, diz que é a única forma de resolver este problema. Temos também como segundo tema as eleições em Espanha, à medida que se vão conhecendo os resultados. Para já o que se sabe é que a direita ganhou, mas sem maioria absoluta. E, por fim, se ainda houver tempo, o Estado da Nação que ocupou os diversos dirigentes partidários na semana que passou. E para arrancar com este primeiro tema, não posso deixar de começar por André Pinotes Batista, porque aqui representa a posição, digamos assim, o Partido Socialista que está no Governo. Há diversas câmaras municipais que pedem algo, a começar também pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que tem um parecer de fevereiro, que pedem ao Governo para clarificar a lei, uma vez que o atual Estatuto dos Bombeiros Profissionais não dá a estes trabalhadores os mesmos direitos que dá aos funcionários que estão na administração pública, aos trabalhadores em funções públicas. E o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, também já defendeu isso mesmo, que o Governo resolva o problema através do novo Estatuto dos Bombeiros Profissionais. A Câmara Municipal de Setúbal diz que foi obrigada a cortar o trabalho suplementar, o subsídio de turno e o pagamento das horas extraordinárias aos bombeiros da Corporação de Sapadores de Setúbal, depois de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada que esclarece que não deve haver acumulação de remunerações por trabalho suplementar, uma vez que os bombeiros profissionais já recebem um subsídio de disponibilidade. E depois de cortar essa remuneração, em alguns casos, para alguns bombeiros, são cerca de 25% dos rendimentos mensais que oferem nos bombeiros. Também é preciso esclarecer que muitos deles têm segundos empregos, ou segundos trabalhos, pelo menos. André Pinotes Batista, reconhece que é ao Governo que compete resolver este problema? Francisco, antes de mais, boa tarde a si, boa tarde ao Bruno e ao Nuno que nos acompanhará e muito particularmente aos nossos ouvintes. Depois da exposição tão detalhada que o Francisco fez, eu vou-me recentrar numa outra dimensão. O Francisco fez aqui um apanhado daquilo que é a visão que a Câmara Municipal de Setúbal tem sobre o problema. Eu já lá irei, isto é um problema complexo, mas há uma coisa que me cumpre dizer: os bombeiros sapadores não são uma exclusividade nem uma originalidade do Concelho de Setúbal. Eles existem em várias autarquias do país e em quase todas elas, com menor ou maior dificuldade, tem sido possível chegar a entendimentos. Coimbra, Lisboa, num conjunto de sítios, olha, mesmo na Figueira da Foz, onde o seu Presidente da Câmara também foi um dos argumentos aduzidos pelo Francisco na sua exposição inicial, mesmo aí o ambiente não é da tensão que se vive aqui, em que há 8 meses que existem greves. Nós estamos a falar de um serviço que trabalha sobre a dependência hierárquica da Câmara Municipal e, no fundo, há aqui uma incapacidade objetiva de trazer paz social
a este dispositivo de homens que está hierarquicamente dependente da Câmara Municipal e de alguém por si escolhida. O problema em si tem múltiplas dimensões. Tem dimensões de interpretação legal, tem dimensões de gestão, exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal, como é natural nestas problemáticas. Uma coisa é certa: este clima de crispação social, esta ausência de paz social nos bombeiros, não será com certeza culpa do Primeiro-Ministro nem da Ministra da Coesão, que aliás amanhã reunirá com o seu Presidente da Câmara, André Martins. Eu não acho que seja necessário contribuir para acicatar ainda mais um ambiente que já é tão crispado. A política incendiária que eu critico aos partidos da oposição ao nível nacional, não todos, mas alguns, não vou agora eu reproduzi-la aqui a nível municipal, mas eu diria que quando foi das questões dos casos e dos casinhos do governo, mesmo aqueles que usavam de maior rigor intelectual diziam, bem, há aqui aproveitamentos, mas de certa forma o governo também contribuiu, e eu próprio reconheci, e o Primeiro-Ministro também reconheceu, que havia uma contribuição do Executivo para essa degradação. Não sendo incendiário, é evidente que a Câmara Municipal de Setúbal e o seu Presidente têm responsabilidades. Mas é evidente, é óbvio, é indesmentível. Por muito que tentem agora atirar isto, como digo, em alguns casos com fundados motivos e noutros sem motivo nenhum, para cima do Governo Central, a questão é que a soma destes episódios, nós estamos a falar de um Presidente de Câmara que teve que ser escoltado numa festa no início deste fim de semana. Na inauguração da Feira de Santiago. Da Feira de Santiago, estamos a falar de rotundas interrompidas, estamos a falar de uma coisa que condeno, de agressões entre já as próprias corporações. De nós todos, quem tem melhores condições de falar sobre este assunto é mesmo Nuno Carvalho, que era vereador no mandato anterior na Câmara Municipal de Setúbal. E que já se juntou a nós agora também. Boa tarde. E que além de ser vereador na Câmara Municipal de Setúbal, é também eleito na Assembleia Municipal. E Nuno de Carvalho sabe, como eu sei e como penso que o Bruno Dias também saberá, que inclusivamente nesta mudança de executivo de Orgemeira para André Martins, houve uma mudança da tutela, em que aquilo que estava com um determinado vereador, este dossiê, passou para as mãos do Presidente. E, portanto, vamos ver, não vamos fazer uma desculpabilização das responsabilidades do município, passando as responsabilidades para o Governo Central. Eu não aceito isso. E não vamos também contribuir para acicatar um ambiente que é muito tenso e que o Executivo tem sido incapaz de poder resolver, mudar, mitigar. E eu volto a insistir nisto. Problemas podem existir em todo o lado. Agora, estes bombeiros que têm ido a reuniões de Câmara, a reuniões da Assembleia Municipal, este assunto arrasta-se já desde o mandato anterior. Nós estamos a falar não só da questão dos subsídios de turno e do trabalho suplementar, mas eu chamava a atenção disto para se perceber o clima que ali se vive. Chegou a haver cerca de 60, 70, 80 processos disciplinares num corpo que tem cerca de 160, 170 pessoas. Não queiram convencer os nossos ouvintes, a mim não me convencem certamente, que isto é responsabilidade do Governo Central. Quer dizer, nós sabemos que os conflitos laborais têm uma dimensão, e nós no Partido Socialista tentamos ter um entendimento o mais equilibrado possível. Os conflitos laborais fazem parte do progresso das diferentes classes trabalhadoras, não os vemos de uma forma instrumental, nem os diabolizamos. Não nos queiram fazer crer que as greves ao nível central têm uma responsabilidade e um dinamismo que é a responsabilidade do Governo Central, e quando elas acontecem ao nível local também são responsabilidade do Poder Central. Quer dizer, acho que tem que haver aqui algum bom senso, mas enfim, como digo, eu não gosto de discutir com desequilíbrio de informação. O Nuno de Carvalho foi vereador na Câmara de Setúbal, foi candidato à Câmara de Setúbal, acompanha este dossiê há muito tempo, é deputado municipal e certamente que corrigirá alguma coisa menos correta. Eu até agradeço. Alguma coisa menos correta que eu tenha dito, até agradeço ser corrigida, apesar de dizer o seguinte: como observador externo e para finalizar, tenho visto que o PS e o PSD também, diga-se bom da verdade, e o Bloco de Esquerda e outras forças partidárias em Setúbal têm sido equilibradas, não têm sido populistas, e isso também merece destaque, porque noutras dimensões vê-se explorações de casos absurdos, e aqui há um agudizar dos problemas e não se vê uma paz social, nem plataformas de entendimento, nem diálogo. Eu sinceramente desejo que isto se resolva rapidamente, porque não acho que traga lucro a ninguém este desenlaçar da relação entre uma força tão importante como esta e a autarquia. E passamos precisamente para Nuno Carvalho, a quem cumprimento, já se juntou a nós. Boa tarde, Nuno. Como dizia André Pinotes Batista, foi vereador com
sem pelouro, mas do Executivo Municipal, no mandato anterior, e tem acompanhado esta situação mais de perto, além de ser o líder do PSD no Conselho de Setúbal, da Comissão Política Conselhia. Como é que aprecia a situação a que se chegou nos bombeiros sapadores? Bom, começar por cumprimentar o Francisco Rito e o André Pinotes Batista e Bruno Dias, e também naturalmente os ouvintes. A questão dos bombeiros em particular tem que ser vista em dois momentos e em duas cadeias de decisão distintas. Uma é aquela que diz respeito a todos os bombeiros sapadores, do ponto de vista nacional, e para a qual naturalmente concorre ou contribui aquilo que foi este parecer recente da CCDR. Aliás, o parecer foi da CCDR e não só, também foi de outra entidade que já posso precisar. Há mais duas entidades já da DGAL, e há também um parecer da Inspeção-Geral de Finanças, e vão todos no mesmo sentido, de considerar que não devem ser pagas aos bombeiros profissionais estas remunerações de subsídio de turno e subsídio e horas extraordinárias. Exatamente, e portanto é preciso perceber que essa matéria não é uma matéria local, é uma matéria que é nacional, porque abrange os 25 municípios que naturalmente têm bombeiros sapadores, e por isso é óbvio que se existe restrições na lei para uma prática que quer o município, quer os bombeiros, quer os municípios, quer os bombeiros, ambos querem manter, e por essa mesma via manter a sua remuneração, deve-se verificar se há condições na lei para isso acontecer. Não havendo, que a mim, sinceramente, com estes três pareceres parece não haver, deve-se promover a alteração de estatutos de bombeiros. A alteração de estatutos de bombeiros é algo que não é novo para ninguém, quer para os municípios, quer para o Governo. Inclusive, de acordo com aquilo que sabemos, há um ano que o Governo anda a olhar para esta matéria, por assim dizer, começando pelo Sr. Ministro da Administração Interna, agora estando no Estado de Estado, no Ministério da Coesão Territorial, e naturalmente é algo que terá que passar pela Associação de Municípios. Se isto é uma alteração que pode ocorrer com a maior celeridade possível, considerando que não me parece que exista oposição da parte do Governo a que haja essa alteração, portanto, não havendo também oposição da parte do Governo, não havendo oposição da parte das câmaras, nem havendo a oposição da parte dos bombeiros sapadores, é uma questão de celeridade do processo. Eu acho que isto é a primeira coisa que nós vimos aqui defender, é a celeridade no processo. E depois podemos tentar perceber porque é que isto não foi tão rápido como se queria. Mas este patamar é um patamar que é fundamental percebermos que é um patamar nacional e que atinge agora o epicentro na questão dos bombeiros sapadores de Setúbal e que leva este corte de remuneração. Portanto, isto é algo que também já aconteceu em outros municípios, é algo que, ou seja, o corte de remuneração, entenda-se, não é apenas algo exclusivo do município de Setúbal, já aconteceu noutros locais. E aqui, quando se fala, como dizia o André Pinotes Batista, que não pode haver populismo, é mesmo este o ponto que temos de dizer, que não pode haver populismo. Mas eu aqui separo-me do André Pinotes Batista numa parte. É que eu não vejo esta atitude da parte do Partido Socialista local. Não vejo. Aliás, antes pelo contrário. Num problema que reside no Governo, mas que afeta autarquias de diferentes cores, em Setúbal, o Partido Socialista local tratou esta matéria em tudo o que eu vi, li, ouvi e tenho visto, como se fosse um problema que pode ser resolvido pela Câmara Municipal. E não é o caso. E também não acho que haja maldade da parte do Governo em querer empatar este problema nem coisa que vai. Não acho mesmo. Acho que é uma questão que tem que ser tratada com mais celeridade. Se calhar não foi porque havia outras que se meteram à frente e agora há de certeza que nós iremos conseguir uma atenção maior para a parte do Governo para resolver isto com maior brevidade. E isto é importante nós colocarmos o ponto desta maneira, com esta esperança, porque nós estamos no pico de trabalho dos bombeiros. E é evidente que eles precisam de desempenhar as suas funções com todos os meios com que sempre desempenharam, e naturalmente que baixar a retribuição é baixar os meios. Portanto, este ponto é fundamental, mas aqui eu repito, o Partido Socialista local, eu digo mesmo local, não está a cumprir com esta estabilidade e com esta normalidade que é preciso conferir este tema para que ele seja resolvido com a maior brevidade possível. Ou seja, estabilidade no sentido de permitir que haja uma decisão estável, correta, adequada. Eu não acredito que o Governo esteja a maturar esta matéria durante um ano se isto não tivesse a sua complexidade. Naturalmente também deve ter o seu quê de burocracia, o seu quê de arrastar decisões governativas. O país não... Nuno Carvalho, agora deixamos de ouvi-lo.
Já me ouve melhor? Sim, voltámos a ouvir perfeitamente. O som estava muito bom e agora voltou a estar, sim. Sim. E, portanto, eu concordo com o André Pinotes Batista nesta matéria e acho que, de facto, tem que haver aqui um ambiente que permita que a decisão seja tomada com a maior celeridade. Coisa que o Partido Socialista Local não contribuiu nem de perto nem de longe. Quando, na realidade, até devia ser um dos principais interessados para que o Governo tivesse paz, calma, cabeça e, acima de tudo, depois rapidez para que tomar esta decisão da alteração dos estatutos bombeiros para que não haja este corte. E eu aqui critico veementemente o Partido Socialista Local. E sim, foi um partido que contribuiu mais do que o Chega, mais do que outros partidos, para uma posição extremista e populista. Naturalmente que isso não significa que eles estejam a incentivar violência na coisa que o valham. Era um aproveitamento político totalmente incorreto, e eu ouvi da boca de dirigentes socialistas a dizer que a decisão estava na Câmara Municipal e que bastava decidirem sobre esta matéria. Eu é que ouvi isso, eu ouvi. E isso é uma absoluta mentira, e uma perigosa mentira, com a qual nenhuma pessoa, e eu conheço muitas outras até do Partido Socialista, se revêem nesse tipo de decisões e nesse tipo de frases. Se é o mesmo que eu agora estar aqui a dizer, que o Governo agora é o culpado de tudo e mais alguma coisa, e que tem que andar com isto, e estar a colocar o orçamento familiar e a vida destas pessoas numa situação em que de repente arranjamos culpados, que é para poder fazer tiro ao dardo. Nuno Carvalho, já ficou o essencial, com certeza que André Pinotes sim, para terminar então, sim. E depois, há uma outra situação de conflito destes trabalhadores com a Câmara Municipal, onde de facto este Executivo tem culpas. Mas há que distinguir as duas coisas. E, portanto, há um conflito de clima, há um clima de conflito que já vem desde há muito tempo, que tem a ver com muitas outras coisas, com muitas outras decisões que não dizem respeito a esta questão do Estatuto dos Bombeiros. Já teremos a oportunidade de ouvir a réplica de André Pinotes Batista, seguramente quer dizer alguma coisa depois das palavras de Nuno Carvalho relativamente à postura do Partido Socialista do Concelho de Setúbal, mas vamos primeiro dar a oportunidade a Bruno Dias. Boa tarde, Bruno. Ouvimos André Pinotes Batista dizer que para este nível de conflitualidade está em causa a incapacidade objetiva, até foram as palavras de André Pinotes Batista, dos responsáveis da maioria CDU da Câmara Municipal de Setúbal. Como é que responde a isso? Olá, boa tarde. Boa tarde, Francisco Alves Rito, boa tarde, Nuno Carvalho, boa tarde, André Pinotes Batista, e um abraço grande a todos aqueles que estão a ouvir o nosso debate da Semana Política aqui na Rádio Popular. A primeira palavra que eu queria nesta nossa conversa, a primeira palavra que eu queria expressar é de solidariedade aos bombeiros de Setúbal, mas também aos eleitos autárquicos que estão empenhados em não apenas denunciar, mas encontrar respostas e soluções para este problema que está colocado e que é preciso resolver, não é? E portanto, estamos perante um problema que não é, e o Nuno Carvalho tem muita razão neste aspecto, que é, isto não é um problema de uma Câmara ou de outra Câmara, este é um problema de municípios que têm bombeiros sapadores. Epá, são 25, podiam ser 50, podiam ser 250, Setúbal é um deles. Pronto, temos um sistema de bombeiros e uma estrutura que está no âmbito de um serviço municipal, e temos uma lei, as câmaras não fazem leis, a lei é igual para todos, e a lei que é igual para Setúbal e para Figueira da Foz e para Lisboa é aquela que está na origem deste problema, e se o mal está na lei, temos de resolver o problema alterando a lei. É muito simples. Isto pode ser feito através de um decreto-lei, que até penso que é um decreto-lei que está na origem disto tudo, e os decretos-leis é no Conselho de Ministros que são tratados. Agora, esta pergunta tem de ser feita. O mal está no problema e na lei que o provocou, ou está naqueles que metem o dedo na ferida, como se costuma dizer, não é? Ou seja, nós estamos a falar de bombeiros, estamos a falar de eleitos autárquicos, estamos a falar de técnicos, de dirigentes, de comando, ou seja, aqueles que hoje estão a levantar a voz, estão a erguer a voz
contra esta injustiça, incluindo o Presidente da Câmara, André Martins, com as intervenções e diligências que tem feito enquanto autarca junto do Governo relativamente a este problema, é preciso sublinhar que os autarcas em geral e os autarcas da CDU muito menos, não são nem têm de ser encarregados às ordens do Governo a servir de almofadas ou para-choques ou o que se entenda para amortecer o descontentamento das pessoas face às injustiças, neste caso da lei. E, portanto, se os autarcas, uma das primordiais funções que um autarca tem, e aqui estamos todos de acordo, não são uns mais do que outros, na CDU fazemos muita questão que assim seja, é de dar voz às populações, não é? Representar e dar consequência até e traduzir esses anseios, essas reivindicações, o descontentamento quando é caso disso, as exigências quando se colocam. Nós não vamos fazer de porta-vozes do Governo junto dos bombeiros ou das populações, pelo contrário. Os autarcas, neste caso da CDU, mas não só, os autarcas do PS e do PSD também deviam ser assim, deviam ser porta-vozes não do Governo junto das populações, têm de ser porta-vozes da população e dos bombeiros junto do Governo. E, portanto, quando nós falamos, já foi aqui dito, de uma posição perfeitamente consolidada das autoridades em questão. As autoridades, neste caso, são a CCDR, a Direção-Geral, a DGAL, e a Inspeção-Geral de Finanças, a IGF. E se estas autoridades, de uma forma muito clara, estabelecem a interpretação desta lei no sentido de que uma Câmara Municipal nada pode fazer contra aquilo que está determinado e, portanto, esta contestação dos bombeiros ao corte no salário é muito justa, mas tem que ser orientada e tem que ser direcionada contra os verdadeiros responsáveis. Quem é que são os verdadeiros responsáveis? São aqueles que fizeram este decreto lá. E, portanto, por um lado, quero sublinhar a visão muito, eu diria, sensata que o Nuno Carvalho aqui trouxe ao apontar o dedo àqueles que com um chocante aproveitamento político quiseram criar situações ou propiciar ou ajudar a que houvesse situações verdadeiramente lamentáveis, em que aqueles que estão no fundo do lado dos bombeiros, mas têm de cumprir a lei, até foram injustiçados, como aconteceu recentemente, mas também separando, como o Nuno fez há pouco, separando as águas entre aquilo que são fricções e situações que se devem resolver no cotidiano, no concreto, não é? No trabalho do dia-a-dia, contra a outra situação completamente diferente, que essa sim não pode ser assumida por autarcas, sejam os autarcas da Figueira da Foz, ou de Lisboa, ou de Setúbal, porque o mal, como eu sublinho, o mal está na lei que provocou este problema, não está naqueles que apontam o dedo e que procuram intervir para resolver o problema que está criado. O Nuno Carvalho também falou, já que estava a apontar a intervenção de Nuno Carvalho, a existência de outros problemas mais antigos na corporação, e o Bruno Dias referiu-se a esse aspecto como fricções que existem. Há uma coisa que é objetiva, não tem havido... Se existem, Francisco, se existem, é preciso tratar delas, não é? Sim. São outro mas campeonato. A pergunta que eu lhe ia fazer, Bruno, era a seguinte: é objetivo que apenas no Concelho de Setúbal a luta chegou aos níveis que chegou em Setúbal na última semana. Que razões é que encontra para essa diferença, para uma maior força de luta, digamos assim, em Setúbal, do que nos outros concelhos? Essa pergunta exige uma resposta particularmente séria, porque corre de misturar coisas que não têm nada a ver umas com as outras. Ou seja, mais uma vez, a Câmara Municipal de Setúbal, pelo que eu sei, tem vindo
a reconhecer esta luta justa dos trabalhadores, acrescentando que não é aceitável que haja violência ou que haja situações incorretas ou inaceitáveis que já se verificaram. Entretanto, também é verdade que em alguns sítios, volto a dizer, existe uma expectativa, a meu ver errada, que os autarcas sejam uma espécie de porta-vozes do governo para acalmar o povo. Eu considero que os autarcas devem ser porta-vozes do povo para confrontar o governo. Obrigado, Bruno. Passávamos então agora para o André Pinotes Batista, que com certeza quererá responder ao que disse Nuno de Carvalho quanto à postura do PS local, neste caso. Não, por acaso não quero. Eu sei que nós somos todos camaradas no Partido Socialista, mas temos uma coisa na nossa organização, eu não sei como é que é a organização do PSD, em que somos solidários uns com os outros, mas respeitamos a autonomia das posições que são tomadas em cada sítio, e portanto eu entendo a intervenção do Nuno de Carvalho, entendo, no lugar dele teria feito o mesmíssimo. Uma abordagem de alguém que é dirigente local em Setúbal e que é autarca em Setúbal. Aliás, eu frisei e, portanto, não pretendo mesmo de todo responder àquilo que o Nuno Carvalho dirigiu aos, digamos, adversários políticos locais dele, que não é manifestamente o meu caso. Eu pretendo mesmo centrar-me na questão que o Bruno Dias aqui colocou e que tem a ver com o reconhecimento de três coisas essenciais. Nós estamos de acordo numa, estamos em desacordo total noutra e temos alguns pontos de convergência na intermédia. Eu queria começar pelo seguinte. Um Presidente de Câmara, mesmo André Martins, que na minha opinião, e tenho direito à minha opinião, é um Presidente de Câmara muito fragilizado e cuja avaliação do trabalho que faço do coletivo e não dele só é profundamente negativa, não tem que ser limitado na sua ação cotidiana quando se dirige a uma festa. Eu quero dizer isto porque eu já assisti em vários conselhos, com várias forças políticas, à manipulação de trabalhadores no sentido de intimidar ou limitar a ação de autarcas. E eu quero expressar daqui, dizendo que a minha apreciação do trabalho de André Martins é profundamente negativa e que estou, aliás, convencido que num futuro não muito distante a população de Setúbal fará também essa avaliação e julgo que no sentido que estou a dizer, mas isso não tem que limitar o eleito André Martins de se dirigir e trabalhar na sua autarquia. Eu não aceito esse tipo de condicionalismos de forma nenhuma. Não me interessa, mesmo que André Martins tivesse zero de razão, continua a ter que aceder e desempenhar as suas funções da forma mais legítima possível. Isto é válido e cá estarei para o Presidente de Câmara André Martins, como para o Presidente de Câmara Frederico Rosa ou qualquer outro. É uma questão de princípio. Segunda dimensão deste problema. Portanto, aqui, associando-me às palavras do Bruno Dias, dizer que qualquer ato de violência ou de limitação, fosse entre os trabalhadores dos bombeiros, fosse na limitação da ação do Presidente da Câmara, parece-me exceder uma linha que não deve ser excedida. Totalmente de acordo. Segunda dimensão. Existe um problema multifatorial. E aqui eu estou em semi-acordo com o Bruno Dias. Foi o que eu disse na minha intervenção inicial. É um problema que tem uma dimensão nacional e tem uma dimensão local. E, portanto, de facto, é de saudar que amanhã, por iniciativa, houve um repto público do Presidente da Câmara de Setúbal, mas a iniciativa partiu da senhora Ministra da Coesão, existirá uma reunião entre o Governo e a autarquia para dialogar, mas depois há a parte da divergência profunda que eu tenho com a posição expressa pelo deputado Bruno Dias e que tem a ver com o quê? De facto, há 2 anos que esta situação se arrasta, há 8 meses em particular com greves sucessivas, e se o problema tem uma gênese que é transversal nos 25 concelhos que têm esta realidade, a verdade é que em nenhum sítio se chegou a um grau de degradação e de crispação como este. E isto não pode ser alheio a dinâmicas que têm a ver com a própria gestão municipal. E, portanto, esta é a minha divergência. E quanto ao resto, a razão de não responder às questões que o Nuno Carvalho colocou relativamente à estrutura local do PS é porque eu tive a oportunidade de acompanhar a forma como foram feitas estas interações, e a estrutura local do PS exprimiu-se muito claramente
com muita força naquilo que tinha que se exprimir, e já respondeu ela própria a estas coisas que o Nuno Carvalho aqui disse, e que eu não quero estar a repisar para não estar a dar mais dimensão, porque nós temos todos que contribuir para a resolução de problemas. E eu vou devolver ao Nuno Carvalho uma coisa que o Nuno Carvalho não concedeu ao Governo da República, é dizer-lhe que acho bem este caminho que estão a trilhar, deste equilíbrio, e que ele rapidamente consiga resolver o que há 2 anos, ou há 8 meses, conforme queiram escolher, não conseguiram resolver, e que em mais nenhum lado do país atingiu estas proporções. Portanto, não é sério dizer que o problema é exclusivamente de um fator, mas também não é sério nós não vermos que há aqui um problema que não existe em mais lado nenhum. É que não é o Partido Socialista, como é óbvio, público e notório, não controla a CNN, a CMTV, a TVI, a RTP, o Observador e por aí fora, o Público, todos estes órgãos de comunicação social. Isto foi uma notícia que teve eco a nível nacional. Não é uma notícia que não foi inventada por vereadores do PS ou por dirigentes do PS, muito menos foi inventada por nenhum de nós. Este problema existe, é real, e fosse qualquer um de nós presidente da Câmara, e teria que ter uma abordagem apaziguadora, que aparentemente ainda não foi possível ter. E uma vez que André Pinotes Batista voltou aqui a repetir uma boa parte dos argumentos que já tinha usado, temos que ver também se Nuno Carvalho quer voltar a dizer mais alguma coisa sobre este tema. E Bruno Dias, Nuno de Carvalho. Eu acho que o André Pinotes Batista percebeu na perfeição aquilo que eu disse, e acho que o Bruno Dias também, como é evidente, e os ouvintes também. Há 2 patamares. Há um patamar que neste momento esperemos que seja resolvido, que é uma alteração legislativa que está relacionada com o Estatuto dos Bombeiros, e que de facto esse é o que permite repor aquilo que é o valor, a percentagem do salário que está neste momento em causa, o seu corte. Outro diferente é aquilo que são as tensões que já são conhecidas desde há vários meses entre os bombeiros sapadores e o município. Se uma coisa coincidiu com outra agora neste momento, e enfim, foi quase que lançar o último ponto para o barril pobre, é claro que sim. A questão que eu dizia há pouco, e que eu acho que é importante referir, é que nós não podemos dizer que sim a tudo na política, como o André Pinotes Batista dizia bem, precisa de princípios. E às vezes os partidos que estão preparados para governar são aqueles que sabem não aproveitar o momento que naturalmente está em aproveitar o momento onde nós vemos que as pessoas estão mais fragilizadas, mais ansiosas e procuram respostas com rapidez. Às vezes nós devemos, nesses momentos, saber dizer que sim, que não a determinadas posturas. E se dissermos que sim a tudo e incendiarmos ainda mais, de facto não somos um partido preparado para o poder. Aquilo que eu vi da parte do Partido Socialista, neste caso, é que chumbou nesse teste em absoluto. É a minha apreciação, é política, como o André Pinotes disse bem, é política, mas é uma apreciação que eu não costumo fazer assim com tanta frequência quanto isso. Não é fácil eu acusar um partido de não estar apto para as funções em que está. Eu gostei de respeitar as vezes da opinião. Mas aqui acho que o PS, neste aspecto em particular, demonstrou não estar apto para aquilo que era fundamental, que era estar do lado da defesa do interesse, da verdade e da solução. O PS local não esteve. Falhou redondamente nesse teste e isso é a minha apreciação. Também há uma nota muito negativa a dar ao município, porque naturalmente tem um ambiente de conflito que há meses e meses que não consegue resolver e que está dissociado desta questão nacional, que há meses e meses não consegue resolver, e que ao receber esta notícia, claro que devia estar à espera de que a reação pudesse ser a pior possível, não tem minimamente culpa qualquer um dirigente do Executivo da CDU face a estas reações que são condenáveis de violência, mas é óbvio que estava montado um ambiente de conflito laboral que escalou, e que tem que ser resolvido com a maior rapidez possível, e portanto há uma nota negativa da parte da CDU também, por uma questão que é bastante distinta, e eu devo dizer, só para terminar uma coisa: se a CDU tivesse atacado o governo da mesma forma como o PS atacou a CDU local, isto estaria ainda pior. E portanto a nota negativa para a CDU sim, mas a nota negativa para o PS é uma nota negativa que eu espero que não se repita outra vez. Nós não precisamos desse tipo de forma de fazer política, nem eu conheço o PS local por fazer política desta maneira, e portanto tem mesmo que se retratar face àquilo que disse. A palavra é esta, é retratar-se mesmo, porque isto é inadmissível. Não se pode brincar nem explorar minimamente aquilo que são condições de fragilidade das pessoas, e portanto eu sei e eu acredito que o PS Nacional tem toda a vontade de resolver este problema, e espero que o PS local alinhe com o PS Nacional. Bruno Dias, não sei se quer ainda acrescentar mais alguma coisa àquilo que já disse. Sim, acho muito interessante
esta reflexão que o Nuno Carvalho partilhou connosco agora. Eu queria só dizer o seguinte: há aqueles que estão do lado do problema, há aqueles que fazem parte da solução e há aqueles que procuram aproveitar-se do problema. Eu estou perfeitamente esclarecido quem é que está de que lado. Para mim, não tenho dúvidas nenhumas que os autarcas da CDU em Setúbal estão empenhadíssimos a fazer parte da solução. O mais importante é que haja, como o PCP tem vindo a defender há vários anos, a construção de uma justa e digna carreira profissional para todos os bombeiros profissionais e a respectiva grelha salarial que seja motivador e estimulante. Temos um problema para resolver. O que interessa é que neste momento há bombeiros profissionais que, se ganhavam 100, ficaram com 75, porque foi uma perda de 25% do salário, e isto é aquilo que nós temos que estar focados em resolver. E, portanto, aproveitamentos político-partidários e oportunismos à parte, que lhes façam bom proveito. O que nós agora queremos é resolver os problemas das pessoas, e porque é para isso que cá estamos. E mais uma vez, um abraço solidário para os bombeiros e para os autarcas da CDU. E com isto encerramos o debate sobre este primeiro ponto da situação nos bombeiros sapadores de Setúbal. Faltam apenas 24 minutos para o final do programa. Passamos para o segundo tema de hoje, as eleições em Espanha. Neste domingo, o país vizinho foi a eleições gerais e os resultados indicam que nenhum dos maiores partidos terá votos e deputados suficientes para formar governo sozinho, e nem sequer com a coligação daqueles que serão os parceiros naturais. No caso do PP, que obteve mais votos e tem mais deputados, 136, não chegam para chegar à maioria absoluta, nem com a coligação com o Vox, e o PSOE de Sánchez perdeu as eleições, mas também comemorou na noite de domingo. Não se percebe muito bem o que haverá para comemorar, a não ser apenas o não haver uma maioria absoluta de direita. Nós já tínhamos falado das eleições em Espanha, na perspectiva de saber se de Espanha poderia haver sinais para a situação eleitoral em Portugal, e agora, depois das eleições mostrarem quais os seus resultados em Espanha, eu começo por Nuno Carvalho. Que leitura é que faz destes resultados que já são conhecidos das eleições no país vizinho? Bem, em primeiro lugar, ir aos derrotados. Ficou sem som, Nuno, deixámos de ouvi-lo. Sim, eu peço desculpa, sim, mas agora sim. É porque às vezes eu hoje tenho que fazer através do telemóvel, habitualmente faço através do computador e não consigo. O som está bom, às vezes já é estes cortes, sim. O primeiro derrotado, dizia eu, é a direita populista do Vox. E as condições dessa derrota que existe, na minha opinião, é porque, quer se queira, quer não, uma coisa nós sabemos olhar para partidos que são extremistas, e portanto eu creio que em Portugal também há extremismos à esquerda, extremismos à direita, tal como em Espanha. Outra coisa é depois nós vermos como é que funciona a radicalização. E eu acho que, efetivamente, o discurso do Vox tem uma radicalização que é muito mais perigosa em Espanha, primeiro por causa do contexto espanhol, onde a política é muito mais agressiva, e isso não caiu bem no eleitorado. E, portanto, as pessoas tiveram muito mais receio da radicalização da direita do que daquela que existe na esquerda. E eu acho que isso até tem um reflexo a nível nacional também, aqui em Portugal, porque apesar da política em Espanha ser mais agressiva, e apesar de não se poder dizer que o Vox é o Chega, ou que o PSOE é o PS, acho que esse tipo de comparações são completamente erradas, mas o fenómeno de como se olha para os partidos extremistas e para os partidos que depois praticam algum tipo de radicalização do discurso é um fenómeno que também aí é que nós podemos comparar em Portugal, e eu creio que isto daqui deve-se retirar lições, porque houve receio da radicalização, houve receio do discurso radical e portanto houve um derrotado que foi o Vox. Essa derrota do Vox de facto leva a que depois se olhe para os dois partidos que em regra alteram na governação, o PSOE e o PP, e agora aqui a grande questão é se o PSOE vai continuar a aceitar algum tipo de coligação com outros partidos, assim, fazer aquela coligação com aqueles partidos regionais, enfim,
que é algo que parece, de facto, colocar em causa aquilo que são, em algumas matérias, até inclusive, a linha de princípio do PSOE, e é importante perceber que, para o PSOE conseguir governar, tem que incluir, por exemplo, os 6 deputados da Catalunha, onde neste momento já existe um mandato de captura internacional ao seu presidente, e também foi detida a eurodeputada desse mesmo partido, da Catalunha, portanto, que é aquele que promoveu o referendo ilegal há uns anos atrás, e por isso não é fácil estabelecer essa coligação. Portanto, sendo que depois, em alternativa, o partido vencedor, que é o PP, não tem deputados suficientes à direita para também fazer uma coligação. Podemos ter um cenário de eleições antecipadas. E eu acho que esta ingovernabilidade é outra lição que nós também podemos tirar, eventualmente, para o nosso país, para perceber que, muitas vezes, quando nós tentamos diabolizar os líderes, e eu acho que aqui o caso do PP tentou diabolizar muito o Sánchez, e é verdade que eu acho que o seu espanhol se sentiria insatisfeito em muitas matérias, mas isso é diferente da diabolização. E a mesma coisa também nós devemos olhar para Portugal, se me permitem, ou seja, acho que diabolizar líderes é errado. Acho que diabolizar António Costa, diabolizar Montenegro ou diabolizar Passos Coelho dá maus resultados. Já diabolizaram Passos Coelho no passado e ele ganhou umas eleições, já diabolizaram António Costa e ele ganhou eleições. E efetivamente isso não funciona assim. Os eleitores têm um grau de esclarecimento maior que lhes permite olhar para quem lhes oferece soluções e depois escolhem as soluções que querem, que são mais importantes para eles enquanto eleitores na sua legitimidade. E não acham que de facto que alguém que se candidata a Primeiro-Ministro é um diabo, é uma pessoa má, é uma pessoa que vai claramente fazer a maldade e praticar a maldade. E portanto Sánchez fez opções políticas, mas não é para praticar a maldade, tal como António Costa o fez, tal como fez Passos Coelho. E estamos a falar de líderes que se conseguem manter como primeiros-ministros, independentemente da diabolização que é feita. Eu acho que isso também retira lições. Arriscamos a ter Sánchez a conseguir voltar a fazer governo, ou eventualmente Espanha cair na ingovernabilidade. Independentemente de haver um partido que foi vencedor, que é o PP, mas depois olha à volta e só vê vencidos. Não tem como governar. E arrisca-se, apesar de vencer as eleições, não conseguir formar uma solução no governo, apesar de a reclamar. Portanto, é assim que vejo as eleições em Espanha, com estas pequenas comparações, se bem que eu sei que não se deve comparar assim desta maneira, mas acho que há alguns comportamentos aqui eleitorais ou sociológicos que são comparáveis a Portugal. Bruno Dias, acredita que Pedro Sánchez ainda conseguirá as condições para voltar a formar governo no seguimento destas eleições e não de outras futuras? Bem, antes de mais, eu acho que nós temos que sublinhar aqui um facto histórico, que é o facto de os espanhóis terem descoberto a pólvora. É que nas eleições legislativas elegemos deputados. É aquilo que o PCP anda a dizer há uma data de anos e ficou demonstrado à evidência em 2015. Ou seja, nós elegemos deputados nas eleições gerais. Elegemos em Portugal a Assembleia da República, em Espanha elegem o Congresso e depois o Senado. Ora, se a maioria que for alcançada, neste caso em Espanha, no Congresso, permitir a criação de um governo, isso é que conta para aquilo que vai acontecer, porque nós não estamos propriamente, eu até me lembro de que há uns tempos, haver alguém que dizia que o Sporting e o Boa Vista juntavam os pontos, isto na altura que o Boa Vista estava mais cá para cima, juntavam os pontos e ganhavam o campeonato, mas é que isto não é por campeonatos, isto é por deputados eleitos na Assembleia e pela correlação de forças que ali se vai gerar. Ora, nós tivemos aqui uma situação em que durante semanas houve uma espécie de cobertura em direto sobre o desempenho da extrema-direita. É que não foi outra coisa, foi a crónica da comunicação social sobre as eleições em Espanha, foi a crónica da ascensão anunciada da extrema-direita ao governo de Espanha. Agora, se alguém tiver dúvidas, então vejam o que é que foram as notícias. Não estou a falar só da RTP, estou a falar da RTP, estou a falar do Financial Times, estou a falar
Já nem vou para o Observador. O Observador então deve estar neste momento, devem estar todos de gravata preta neste momento, o dia de hoje, aquilo deve ser dia de luto nacional no Observador. Agora, esta ideia de termos uma espécie de tapete vermelho para a direita que aí vinha, foi o que aconteceu, em termos noticiosos, em termos de sondagens, em termos de notícias sobre as sondagens. Vinha aí a direita, a esquerda e a esquerda à esquerda do PSOE, e o PSOE, paz à sua alma, estava tudo ultrapassado. O que é que nós temos? Temos um salário mínimo nacional que em Espanha aumentou de uma forma muito significativa, porque precisamente à esquerda do PSOE estava com mais força e foi possível puxar por esse salário mínimo e os salários aumentaram, e foi possível taxar os grandes grupos económicos, coisas muito limitadas, coisas que ficam muito aquém daquilo que seria necessário. Digo eu que estou cá em Portugal, não estou em Espanha, não sou espanhol, não estou dia a dia naquela realidade. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que à esquerda do PSOE, resistiu de uma forma, eu diria, espantosa ao fenómeno da bipolarização, passou de 35 para 31 deputados, 35 para 31. O que é que aconteceu com o Vox? Passou de 52 para 33. Os grandes derrotados, claramente, das eleições em Espanha, foi a extrema-direita, que estavam a ser completamente normalizados, era uma coisa absolutamente acolhida, de braços abertos pelo sistema mediático e pelo sistema político, não apenas cá em Portugal, mas na Europa de um modo generalizado. Podemos afirmar de uma forma segura que se o Vox tivesse aguentado minimamente o seu eleitorado, não havia dúvidas que a direita ia para o governo, mas neste momento aquilo que indica os resultados é que se houver uma conjugação das representações parlamentares entre o PSOE, o SUMAR, vamos considerar o conjunto das forças independentistas ou regionalistas dos vários povos de Espanha, não é? Na Catalunha, no País Basco, na Galiza. No País Basco houve uma subida do Bildu. O Bloco Nacionalista Galego manteve a sua representação. A esquerda republicana da Catalunha também teve uma presença considerável. E, portanto, este conjunto que se coloca hoje, quer das várias representações das autonomias, não é? Na presença independentista ou regionalista, ou à esquerda do PSOE, todos juntos, no Congresso, podem criar condições para um governo. E, portanto, faz-me lembrar exatamente aquilo que o Jerónimo de Sousa disse em 2015. Estamos a falar de países diferentes, de realidades diferentes, mas esta frase podia ser dita em espanhol. Eles só não fazem governo se não quiserem. Portanto, agora é uma questão de opções políticas, é uma questão de opções programáticas e é uma opção relativamente a esse, eu diria, a esse adamastor, não é? A esse susto, esse monstro que andavam, esse papão que andavam a agitar em relação à extrema-direita, para demonstrar que se nós quisermos, se nós formos para políticas a favor da vida melhor para as pessoas, podemos de facto enfrentar a extrema-direita. E por isso o que importa é assumirmos uma política que permita uma vida melhor para as pessoas. E eu creio Bruno, tem que terminar. Em Portugal, sim. Em Portugal podemos ter isso ao nosso alcance, assim as pessoas queiram. Em Espanha eles podem ter isso ao alcance deles, porque as pessoas já criaram as condições para isso. Bruno, André Pinotes Batista, falta saber a sua opinião também sobre estas eleições. Como é que perspectiva que se possa formar um governo em Espanha?
Eu ontem, quando estava a assistir às reações àquilo a que se designou a decisão das eleições espanholas, ocorria-me à medida que ia vendo as reações dos vários partidos, aquele momento menos feliz de José Rodrigues dos Santos a quando de um desastre, e deu-me aquela coisa do ganharam todos. De repente parecia estarmos ali numa situação do ganharam todos. Ora, qual é a leitura que eu faço? A leitura que eu faço é de um enorme pântano político que foi ali gerado, e a aritmética destas eleições é de uma complexidade que eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam realmente do que é que está aqui em causa, e por uma razão definidora que tem a ver com as autonomias espanholas. Nós tentamos sempre extrair, e há lições a extrair de eleições espanholas, aqui nossos vizinhos, ou das alemãs, ou das americanas. Enfim, vamos tentando perceber, ou das turcas, vamos tentando perceber, porque isso tem influência geopolítica no mundo globalizado, mas a verdade é que a dimensão autonómica espanhola é algo que a torna absolutamente distintiva. E porquê é que a aritmética é tão difícil? Nós tivemos nestas eleições 49 coligações correspondentes a 33 partidos, e houve 11 partidos diferentes a elegerem deputados. E isto, quando se pega... Sugiro este exercício a quem tem interesse por política internacional, que vão ao El País e utilizem o calculador do El País para simularem um número mágico de 176 mandatos necessários para aprovar um governo. Chegar-se à primeira conclusão que a direita com a ultradireita não conseguem constituir governo. E daqui os primeiros grandes derrotados foram a direita, na medida em que, apesar do PP ter sido o partido mais votado, o PP não tem soluções para formar governo. Não existe quase a mínima possibilidade do partido mais votado constituir. O PP criou, na dança com o Vox, uma situação em que a direita e a ultradireita ficaram amarradas a si próprias na solidão, apesar de, e é preciso dar esta nota também muito relevante de ontem, não foram só as sondagens que falharam, foram todas as sondagens à boca de urna que falharam. É que a TVE e a Tele5 davam uma variação entre 176 a 186 deputados, da soma Vox Partido Popular, ou seja, o pior resultado dos dois daria para fazerem um governo, e afinal de contas, mesmo essas de boca de urna falharam, e a soma que estes partidos obtiveram não prefaz os 176 deputados. Mas depois temos a dimensão de Sánchez e do PSOE, que é também um puzzle de enorme complexidade, porque se nós pegarmos no simulador, nós conseguimos gerar com o bloco de evolução que foi criado em 2019 uma solução para chegar ao número mágico dos 176. Mas há também uma conta que vale a pena fazer, é que se o PP e o Vox têm 169 deputados, portanto faltam-lhes 7 deputados para ter uma solução de governo, todos os partidos da solução anterior, e eu vou aqui excluir o Bildu e o Junts, que não tem 5, tem 7 deputados na Catalunha, o partido do Sr. Puigdemont, e vou excluir também o Bildu, apesar do Bildu ter estado na solução anterior, que tem também ele próprio 6 deputados. E se nós excluirmos estes dois partidos, e estou a excluí-los porque são partidos autonomistas que querem a cisão de partes do território do Reino Espanhol, todos juntos, menos o Bildu e os Junts, dão 168. A extrema-direita e a ultradireita, como eles lá dizem, com a direita tem 169, faltam 7. Todo o bloco progressista de esquerda podemos interpretá-lo de duas maneiras, ou excluindo estas duas vincadas, esses vincados partidos autonomistas, sendo até que o Juntos é um partido de direita, apesar disto ser um bocadinho contraintuitivo, a verdade é que ninguém chega a 176. E o facto de ninguém chegar a 176 gera uma de duas soluções. Ou Sánchez tem o engenho de poder fazer um acordo que permita uma política de esquerda e progressista em Espanha, incluindo o Junts, que em termos de autonomia da Catalunha desafiou a lei espanhola, desafiou o ordenamento jurídico espanhol, desafiou a coesão territorial, ou então nós vamos ter a repetição das eleições muito brevemente. Parece-me que não deixa de ser paradoxal a lição de história que nos ensina a relação entre a direita e a ultradireita. E o PSD, nas palavras de Pacheco Pereira, nas de Bruno Dias ou nas minhas, que não são iguais, mas vão dar ao mesmo, teria uma interpretação muito inteligente a fazer, e que felizmente não está mais uma vez a fazer, de clarificação com o Chega. É que há um momento em que a cedência da agenda de um partido
de centro-direita moderado, como o PSD, se confunde com a do Chega, acabam por encolher o próprio espaço da direita. E o PSD, felizmente, ainda não percebeu isto, continua radicalizado radicalizado não é no sentido de extremismo, continua radicalizado com a ideia de somar votos ao Chega para chegar ao governo, e isto vai ter um custo enorme. Já se percebeu isto. Dançar com a ultradireita não contribui, porque aquilo que a ultradireita faz é reduzir o espaço da direita no seu todo. E reparem, o PP cresceu, e cresceu muito nestas eleições. Passou de 5 milhões para 7 milhões de votos, e no entanto nunca esteve tão sozinho. E isto diz-nos uma coisa: mesmo que um partido como o PSD em Portugal tenha uma excelente candidatura, que eu não acho que fosse o caso do Sr. Feijó, mas que tenha uma excelente candidatura, que tenha uma excelente abordagem, aquilo que vai conseguir é sacrificar a sua história, sacrificar os Chegas desta vida, mas no seu todo vai se isolar. E portanto é muito interessante que o maior derrotado seja mesmo aquele que obteve mais votos, porque ou temos eleições antecipadas no final deste ano, ou temos um governo espanhol liderado por Sánchez. E, portanto, nesta dimensão, é uma ilação a tirar, é que dançar com o Chega só dá calos nos pés, e no fim acabam a devorar os próprios eleitorados, mas não conseguem governar. Ainda assim, há uma conclusão que me parece... Mesmo para concluir, André. Mesmo para concluir, há uma conclusão que me parece importante tomar. Nós vivemos numa União Europeia com 27 Estados, 70% da legislação que aprovamos no Parlamento, eu, o Bruno Dias e o Nuno Carvalho, tem derivações ou de diretrizes europeias ou de orientações europeias, e em 27 países, há 7 países governados à esquerda, Espanha é um deles, e espero que isso se mantenha assim. De qualquer maneira, a direita governa a Europa, e isso não tem trazido mais distribuição de riquezas, nem mais progresso, e portanto é muito importante que em Espanha continue a haver uma maioria progressista de esquerda. E temos apenas aqui 3 minutos, 1 minuto e meio ou 1 minuto e pouco para Nuno Carvalho e Bruno Dias, que presumo que tenham ainda mais algumas notas finais, uma vez que tivemos a ouvir André Pinotes Batista. Nuno Carvalho, quer dizer mais alguma coisa para concluir? Sim, muito rapidamente. Dizer que, em particular, sobre a questão dos partidos de extrema-esquerda e extrema-direita, eu acho que seria de facto importante que se tirasse uma lição para Portugal, e acho que há fenómenos com os quais, enfim, partidos como o PSD pelo menos não se podem associar. Eu não sou socialista, se fosse socialista não me iria certamente associar a partidos mais à esquerda, em particular até mais a Bloco de Esquerda, que eu creio que sim é um partido mais com laivos populistas, mas claramente sendo o PSD, revejo-me em coligações que possam incluir a Iniciativa Liberal e o CDS, e o Chega, não, nunca, já disse isso publicamente, e acho que em Espanha isso se percebeu um fenómeno de que há certas radicalizações que não são aceitáveis e que não estão de acordo com os padrões europeus. É o caso do Chega, sim, é o caso do Vox, sim, mais radicais do que alguns outros partidos à esquerda, entende-se, mais radicais do que alguns outros partidos à esquerda. E agora, mas não se esqueça também que... Bruno, desculpe interromper, mas para deixarmos também um minuto, Bruno Dias, para terminar mesmo, o que é que ainda quer dizer? Queria chamar a atenção para uma coisa que tem a ver com a falsa equivalência dessa mentira que andam a espalhar. Quando falam em extrema-esquerda e extrema-direita como se fosse tudo a mesma coisa, é preciso denunciar a extrema-direita e aquilo que representa, não em termos de rótulos ou de caras ou de nomes, mas em termos de políticas. E quando se fala em esquerda que depende de uma ideia que tem a ver com a afirmação de um ideal que não tem a ver com essas políticas de desprezo pela vida humana, então ficamos com essa clareza. E ficamos por aqui. Obrigado, Bruno. Peço desculpa também por interromper. Terminamos o programa de hoje. Voltamos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.